Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença nesta manhã, te agradecendo por esse privilégio e alegria que o Senhor nos dá de abrirmos a Bíblia, de pensarmos, meditarmos e levarmos em consideração todos os dias o aprendizado a partir do ensino de Jesus e das suas palavras. Que o Senhor continue encontrando guarida, lugar, espaço nas nossas vidas, no nosso coração, e que a cada manhã Tu tenhas a prioridade sobre as nossas vidas, de modo que em tudo o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Eu te peço que Tu acolhas o nosso coração mais uma vez, que o Senhor receba toda a nossa gratidão, Senhor, por mais uma manhã de vida que o Senhor nos concede e por mais esse tempo precioso onde podemos juntos, Pai, mergulharmos no entendimento, na percepção trazida pela Tua palavra ao nosso coração. Acha as nossas vidas neste dia e trabalha conosco de uma forma muito especial, porque eu sei que onde as Tuas mãos santas, preciosas, gloriosas, elas estão estendidas, não existe barreira, bloqueio, limite, nada que possa impedir a Tua glória, a Tua graça de se revelar para os nossos corações. Que o Senhor nos ache nesse dia e que o Senhor opere sobre nós, em nós e conosco, neste dia, de forma preciosa e especial. Senhor Jesus, fica com a gente nesta manhã. Nós vamos abrir a palavra do Senhor e nós queremos, mais uma vez, ouvir a Tua voz falando conosco, porque para o Senhor não são os veículos, os canais, mas a voz do Senhor que ecoa pela ação, a unção e a direção do Teu Espírito Santo. Que esse Espírito Santo ache os nossos corações neste dia, a nossa vida, e Ele, como habita em cada um de nós, possa fazer fluir e confirmar nos nossos corações a cada dia o quanto o Senhor está e tem falado à nossa existência e ao nosso coração. Eu te peço nesta manhã, Senhor, derrama chuvas da Tua graça sobre os Teus filhos e as Tuas filhas, e que cada coração seja profundamente alcançado pelo Senhor. Toma a frente de tudo, perdoa os nossos pecados cometidos por pensamentos, palavras e atitudes, como diz a Tua palavra. Nós reconhecemos o quanto precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão nesta manhã sobre as nossas vidas. E eu te peço mais uma vez, revela a Tua compaixão, revela a Tua misericórdia, revela a Tua bondade em nós e conosco. Que Tu estejas mais uma vez nas nossas vidas, Senhor, e que o Senhor mais uma vez possa trabalhar nos nossos corações. Toma a frente de cada culto que estaremos ministrando esses dias. Sim, Senhor, abençoa cada homem, a cada mulher, cada obreiro, cada pastor, que nós vamos estar tendo a alegria de somar com eles nos seus ministérios e nas suas igrejas durante alguns dias, onde estaremos espalhando a Tua palavra, como fazemos todo ano por algumas cidades. Que o Senhor alcance esses corações. Eu te peço pelo culto que ocorrerá ali, ou que será realizado no dia 3 de março, Senhor, aquele culto do reencontro, onde nós estamos ali na programação para compartilharmos a Tua palavra. Que o Senhor tome a frente de tudo, que tudo corra bem para a Tua glória, que os Teus filhos que quiserem e desejarem chegar ali em boa viagem para receber a Tua palavra, sintam-se livres, que nada os impeça, que os bloqueios sejam tirados e eles sejam movidos para viverem uma manhã de renovação e uma manhã mergulhando na Tua palavra. Que seja uma manhã linda em Recife, Pai, para a Tua glória e o Teu louvor. Que cada coração que estará ali, Senhor, no dia 3 de março pela manhã e também nos próximos cultos que estaremos realizando, se o Senhor permitir, naquele mesmo lugar, Senhor, que a cada culto as vidas sejam edificadas e abençoadas, que os Teus filhos que são de Recife, Senhor, não venham a perder a oportunidade
de mergulhar conosco naquela manhã, onde estaremos, Pai, vivendo momento de comunhão, de abraço, de acolhimento, de oração, de intercessão, de lágrimas. Eu creio no que Tu tens, eu creio no que Tu vais fazer, porque o Senhor tem nos erguido como a voz profética desses dias, sim, Senhor, para anunciar aos Teus filhos o quanto Teu coração está desejoso de ver uma igreja que se abraça, que se acolhe, que se ama, que oram uns pelos outros e que vivem a cada dia plantando sementes para frutificarem, para verem frutificar e o Teu nome ser glorificado. É isso que eu te peço, ó Deus, sobre cada encontro que teremos presencial junto com os Teus filhos e cada momento de bênção onde a Tua palavra será apresentada, que vidas e vidas sejam construídas, renovadas e fortalecidas para a Sua glória, para o Seu louvor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus, para a exaltação de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Jesus, bendito é o nome maravilhoso, santo do Senhor Jesus. Gente, que bom estarmos juntos. Bom dia a todos, que a paz do Senhor continue derramada sobre o seu coração e que você receba daquele que é o único digno do nosso amor, da nossa adoração e do nosso louvor, que é o Senhor Jesus, a sua paz, a sua graça, a vida que procede de Jesus e é vida em abundância. Onde você estiver, sinta-se sempre acolhido no nosso coração pastoral, independente da sua situação, da sua condição, do momento que você vive. Você não está sozinho como igreja, onde quer que você esteja. Você é igreja conosco, você é igreja com o nosso coração. Sinta-se acolhido, sinta-se acolhida, sinta-se abraçado, sinta-se abraçada e sinta-se sempre debaixo do nosso cuidado e das nossas orações, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós somos um povo só que vai morar nos céus com o Senhor e estará com Ele para sempre. Por isso, estamos aqui com a missão, como disse Paulo em Gálatas capítulo 6, verso 2 e verso 5, de carregarmos as cargas uns dos outros, enquanto carregamos também a nossa própria carga. Você não está só. Eu conto com você, conte também comigo e nós vamos juntos vencendo todos os dias, porque só gente como você é que torna as cargas dessa vida tão difíceis, mas leves para a gente que serve a Jesus no ministério. E eu sei que só gente como a gente que ama a sua alma, o seu coração e a sua vida de verdade é que pode também te ajudar a aliviar as cargas dessa vida e dessa jornada tão difícil que tem sido vivida por tanta gente, por tantos lugares, mas que eu sei que onde as palavras de Jesus elas chegam, elas produzem vida, esperança, alegria, gozo. E eu sei que há muitos corações que neste dia estão e serão grandemente e maravilhosamente abençoados. Vamos ler a palavra de Deus com alegria. Peço a você que esteja orando por algumas viagens que nós vamos fazer e quero lembrar que nós vamos estar aí dia 3 de março, tá bom? Compartilhando a palavra de Deus numa manhã de bênção, no nosso momento de reencontro, e eu sei que será um tempo lindo de bênção, de paz, de alegria, de gozo no Espírito Santo. E se você for participar deste encontro que teremos dia 3 de março, ali na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, em Recife, tá bom? A partir das 8h20 da manhã já estaremos ali com o nosso café de comunhão, e onde a gente vai se abraçar, sorrir juntos, nos alegrarmos juntos, e a partir das 9 horas teremos o nosso culto, a nossa manhã, e eu sei que será uma manhã
de grande bênção para as nossas vidas. E se você for participar, não deixe de enviar aí o seu nome, porque pode acontecer, não é, de você desejar enviar depois e não ter mais condição de acolher você ali presencialmente, porque nós estaremos fazendo com um limite aí no número de pessoas que vão participar desse encontro conosco. Então, se você é de Recife, vamos estar juntos adorando ao Senhor, e eu quero convidar para sempre que esse culto estiver acontecendo, e mensalmente eu creio estará acontecendo mais de uma vez. Você esteja atento aí aos cartazes e esteja conosco, porque será um culto diferente, muito especial, e eu sei que será marcado por renovação, por vida, por palavras de Deus que serão ministradas ali, e eu sei que o Senhor fará muitas coisas em nosso benefício, em nosso favor, porque o tempo de colher e o tempo de profetizar no vale da desesperança é chegado. E eu sei que vai haver vida no vale, e os ossos vão se juntar, cada osso ao seu osso, e haverá uma restauração incomum para a glória de Jesus. Por isso, não perde a oportunidade de passar uma parte da sua manhã de domingo junto conosco. Então eu quero te abraçar, faça o esforço que for necessário, e eu sei que vai ser de grande bênção para a sua vida e para o seu coração, tá bom? Então não deixe de enviar o seu nome para que você possa estar na lista daqueles que vão participar. E eu sei que estarão ali aqueles que o Senhor estabeleceu para estar e determinou para estar. Quero lembrar também que a partir de segunda-feira à noite, com muito carinho e alegria, nós vamos ter a nossa primeira aula do curso Mulheres da Pregação 1 a 1. E nós vamos já, daqui a pouquinho, depois da live, já começar a inserir algumas irmãs que estarão participando no grupo, porque o grupo já está pronto para receber essas irmãs. As nossas aulas serão online e serão 16 aulas, onde estaremos compartilhando a palavra de Deus, tá bom? Então, nós já temos algumas pessoas que vão participar desse tempo precioso, onde nós vamos estar trabalhando questões ligadas a tudo, porque vai desde a preparação do coração, da mente, da vida, daquele e daquela que tem uma oportunidade para servir na obra de Deus, ou em qualquer ambiente, ou em qualquer situação onde alguém precisa falar, até o momento em que alguém, depois de ter pesquisado, estudado, meditado, refletido, anotado, ele vai ter a oportunidade de expor a mensagem que carrega, seja no ambiente cristão ou fora dele, porque o que nós vamos compartilhar serve para a vida em todos os sentidos. Então, nós vamos trabalhar aí o coração, o texto, a pregação, a postura da pregação e a pesquisa, a preparação de esboço, tudo ligado aí a 3 matérias específicas, e como são 16 aulas, nós vamos ter a oportunidade de, passando por essas 3 matérias, compartilharmos daquilo que eu tenho certeza que vai trazer aí uma grande bênção, um grande favor para o coração dos irmãos e irmãs que vão estar vivendo esse tempo lindo e glorioso junto conosco. Então eu desejo que você esteja participando junto conosco. Nós abrimos aí para inscrições de algumas pessoas que querem participar, e aquelas que já fazem aí conosco, cooperando mensalmente, ajudando e tudo, o seu acesso já está garantido, e você já está mais do que acolhido e acolhida nesse tempo precioso dessa, na verdade, primeira turma com as mulheres, porque a realização do Seminário Bíblico Ezel, nós já temos aí 4 turmas que nós formamos ao longo de um tempo em que estamos nos dedicando a preparar obreiros e pessoas para cumprirem a sua missão. E você é alguém que faz parte daquilo que o Senhor tem para fazer esses dias. Por isso, não perde a oportunidade não, segura a oportunidade e vamos crescer juntos. Nós vamos compartilhar com você
daquilo que nos abençoou e tem nos abençoado desde 1999 para cá. Você imagina o que é que eu já aprendi esses anos todos, o quanto o meu entendimento, pela ação do Espírito Santo, veio crescendo ao longo desses anos e o quanto eu tenho podido cooperar com tantos obreiros, pastores e tanta gente ao redor do Brasil, por onde eu passei e tenho passado. Nós vamos continuar fazendo o que o Senhor estabeleceu para que nós fizéssemos, tá bom? Então, eu quero ler com você a palavra de Deus no capítulo 4 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 4. Eu não sei se você tem acompanhado as lives constantemente, continuamente nesses quase 4 anos de live, mas você tem percebido o quanto nós temos aqui um tema especial que é Jesus. De manhã, de tarde, de noite, quando pregamos, nosso foco é sempre Jesus. Aprender dele, com ele, a partir dele. E se olhamos para todas as passagens bíblicas do Antigo Testamento, como já fizemos tantas vezes, as nossas lições, tudo sempre são ligadas ao que Jesus ensinou e sempre procuramos observar essa manifestação, esta ação, esta revelação de Jesus a partir do Antigo Testamento e que nós podemos ver o cumprimento, a concretização dela no Novo Testamento. Então, ame a Jesus, ore a Jesus e quando ler, meditar, busque a Jesus na palavra e você vai ter dele o suficiente para viver nessa vida e passando por essa vida, vencendo todas as resistências, todas as dificuldades e, acima de tudo, sabendo lidar com elas com sabedoria, assim como nas relações que você tem continuamente, constantemente com as pessoas. Mas vamos juntos meditarmos na bendita e preciosa palavra de Deus. Eu quero ler com você aí no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 4, a partir do verso 14, diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os povos, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho. Se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido
na sua terra. Em verdade, vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Pronto. Esse é o texto bíblico que eu quero fazer uso dele nesta manhã e quero compartilhar com você uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Quero lembrar que durante um período de tempo, alguns dias, nós vamos estar tendo os nossos devocionais apenas nas terças e nas quintas-feiras, ainda que sempre, como essa semana aconteceu, que eu senti aqui a direção do Espírito Santo, nós vamos estar entrando numa segunda, numa terça, mas essa semana fizemos isso, segunda, terça, quarta, quinta, e hoje estamos de volta aqui. E se o Senhor permitir, amanhã também pela manhã, mas nós vamos a partir da próxima segunda, a partir da próxima semana, estamos aí toda terça e quinta tendo esses encontros durante um pequeno período de tempo, tá bom? E nós vamos depois retomarmos o nosso dia a dia com o nosso devocional, até porque o meu desejo sempre foi e é de que aqueles que cooperam conosco aqui, somam conosco para que esse trabalho continue, tenham a oportunidade todas as manhãs de voltarem a olhar para a Bíblia, porque eu sei que há 1 milhão de coisas para você fazer e 1 milhão de coisas que chegam como prioridade às vezes na sua vida, e aí a palavra muitas vezes é deixada de lado. E eu quero muito que você todos os dias esteja com a Bíblia aberta, porque eu sei que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e eu sei que onde a fé é gerada, o que é que ela pode atrair de Deus sobre a vida de quem ama a sua palavra. Jesus está vivendo aqui um momento de rejeição. E essa palavra não é uma palavra muito boa, ou não é uma palavra boa e que soa aos nossos ouvidos como que uma palavra que seja acolhida na nossa mente e no nosso coração da melhor forma possível. Não. A rejeição, ela traz ao coração de quem quer que seja muitas dores. Muitas dores. E qualquer pessoa que a viva ou já tenha vivido sabe que não é fácil lidar com a rejeição. Eu já falei aqui em alguns momentos, usando personagens da Bíblia, sobre esta palavra, porque a Bíblia trata de gente que conheceu, que viveu, que experimentou da forma mais doída e dolorosa a rejeição. E aqui eu já começo dizendo que se você sentiu, viveu ou tem vivido, você tenha a alegria de saber que o seu Jesus, ele se identifica com o que você passa, porque ele também passou. A rejeição que é vivida no âmbito familiar, a rejeição vivida no processo do casamento, a rejeição vivida na relação com filhos, a rejeição vivida na relação com amigos e amigas, com colegas e colegas, com gente do ambiente de trabalho, a rejeição vivida com as inúmeras pessoas com as quais você cruza diariamente, ela desestrutura, ela mexe com a vida de todos nós. Ela nos coloca em um canto, ela nos coloca em uma situação de choro, ela nos coloca em uma situação
onde a gente acaba se perguntando se a gente em si, no nosso trajeto, no nosso caminho, no decorrer da nossa trajetória, nós vivemos, não é? Nós fomos marcados para viver isso, essas dores, essa tristeza. E na verdade não é. É que todo o processo que a gente vive aqui embaixo, ele tem uma finalidade, um propósito. Eu digo aqui embaixo, aqui na Terra. Ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. E a rejeição em si, ela também acaba cooperando e tendo um propósito nas nossas vidas. E é claro que ela gera um misto de sentimentos e coloca, como eu disse anteriormente, qualquer pessoa em isolamento, em um ambiente frio, solitário, e não é fácil lidar com ela. Como Jesus passou por ela, como Jesus a vivenciou, ele se identifica com o que você passa, o que você sente, e ele se identifica com o que você está passando. Agora, olhar para Jesus em todos os momentos é lembrar do que Isaías disse no capítulo de número 53, que Jesus era homem de dores, que ele era um homem experimentado nos trabalhos, que ele era um homem ferido. E a Bíblia diz, ferido de Deus, que ele era alguém que, ao manifestar-se, lidaria constantemente no decorrer de seu ministério com olhares e olhares, interpretações e interpretações, julgamentos e julgamentos, e muitas dores o acompanhariam. E entre essas dores estava a rejeição. E ele vive essa rejeição aqui simplesmente porque algumas pessoas não souberam lidar com o momento dele. Porque o que a gente tem aqui é o momento de Jesus. O momento da vida dele, ministerialmente falando, que nos chama a uma profunda, gloriosa, maravilhosa reflexão. Porque ele simplesmente nasce em Belém, ele é levado para o Egito, ele sai do Egito depois da morte daqueles que queriam a sua morte e vem para Galileia e se instala em Nazaré. E nessa região da Galileia custa tempo, porque ele tem suas subidas ao território da Judéia e as suas idas às festas e também as suas idas às sinagogas. E ao ir a essas sinagogas, nós percebemos muito bem que existem momentos ali de profundos embates de algumas pessoas com relação a Jesus. E isso começa, não é, depois dos 30 anos de idade. Porque em Lucas 4 diz que aos 12 ele entrou numa sinagoga. E ele já foi alvo ali de um sentimento por parte das pessoas de repúdio. Porque ninguém entendeu quando ele abriu o livro do profeta Isaías e leu que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E não entenderam mais quando ele disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, citando Isaías, para cumprir uma missão, e que essa missão, segundo ele diz, estava cumprida e chegada a época, a fase, o tempo e o dia. E por que eu estou falando disso aqui? Porque quando Jesus profere essas palavras, ele diz, hoje se cumpre essa escritura. E hoje se cumpre esta escritura. E quando ele diz isso gera no ambiente onde ele está um susto. E as pessoas que estão observando Jesus, elas não conseguem assimilar o que aquele menino de 12 anos, o adolescente de 12 anos, está falando. E como eles não conseguem assimilar aquilo, tudo começa a modificar.
no ministério de Jesus a partir dali. Porque as pessoas vão entrar, primeiro, em discussão com ele. Segundo, vão fazer questionamentos acerca dele, por causa do que ele leu, da forma que leu e falou. E terceiro, elas vão lidar com ele entendendo que só tem uma forma de pará-lo. E aí a gente está falando de Jesus. E a forma que eles entendem que tem para parar Jesus é lançando de um lugar alto. Não conseguiram fazer, porque o texto que lemos diz que Jesus saiu do meio deles, a gente não sabe como. Se diante dos olhos deles não conseguiram, porque como é que eles estavam agarrados a Jesus, com Jesus, próximos a Jesus, e Jesus sai do meio deles e eles não conseguem ver. Se não uma ação milagrosa de Deus, muita inteligência da parte de Jesus para sair no meio de todo mundo, sem ser tocado por aqueles que o tiraram da sinagoga para jogarem ele longe. É claro que quando eu estou falando isso aqui, eu preciso dizer que eu estou trazendo a narrativa de Lucas e não considerando aqui a ordem cronológica dos fatos como prioridade. Porque se você pega o Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, verso 1 em diante, Marcos traz para a gente que esse momento dos questionamentos acerca de Jesus como filho de José e de Maria, que eu já preguei para vocês aqui, ele é feito em uma determinada fase do ministério de Jesus. Segundo Lucas liga essas duas questões a um tempo oportuno. E por que ele liga? Simplesmente para dizer que o que Jesus leu com 12 anos passa a ter esse cumprimento a partir dos 30. Deixando claro que Jesus não perdeu de forma alguma a sanidade quando disse que a Escritura estava se cumprindo. Porque Lucas está simplesmente dizendo para a gente que era real, era verdade, tudo que ele havia simplesmente lido e confirmado que aquilo estava se cumprindo, porque na medida que ele leu como Messias e leu simplesmente deixando claro para todo mundo que era chegado o tempo da misericórdia de Deus revelada para com Israel. E isso eles tinham que considerar porque eles viam de um período de Malaquias até Mateus de 400 anos de silêncio, sem Deus erguer vozes proféticas. Claro que para mim Deus nunca deixou de falar, porque nesse período dos 400 anos de silêncio, Deus tem formas diversas de falar. A questão é que para eles Deus falava usando seus canais e instrumentos como profeta, como os profetas que eram. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? Para mostrar como Jesus, dos 12 anos até o último dia da sua jornada, do ponto de vista da sua morte na cruz, e por que não dizer até a sua ressurreição e ascensão, mostrar como Jesus lidou e lida com a rejeição. E aqui Lucas está também deixando claro uma segunda coisa muito importante para a gente. É que essa rejeição ela não atinge a vida apenas dos mais velhos ou de pessoas com maior idade. Ela atinge a vida das pessoas nas suas múltiplas áreas, seja de um menino de 12 anos ou de um jovem pregador de 30 anos, seja do pregador de 30 anos ou de qualquer pessoa com a idade mais avançada. A gente precisa entender isso, a gente precisa considerar isso, porque às vezes a gente pensa que nós somos os únicos que estamos lidando com esse tipo de sentimento e situação. Mas na verdade,
há muitas pessoas que estão vivendo e vivem essas lutas internas causadas pela rejeição. Jesus está vivendo isso. E se isso aqui realmente aponta para 2 momentos da vida de Jesus na narrativa de Lucas, pensando a partir de Marcos como evangelista que conta, como eu disse no capítulo 6, se marcam 2 momentos, está dizendo claramente que ele nos ensina dos 12 anos até os 33 anos como lidarmos com essa rejeição. A princípio, o choque e todas as coisas que eles vivem com relação a Jesus aqui, gente, tem a ver com isso. A Bíblia diz pra gente assim: então, pela virtude do Espírito, olha que interessante, porque na visão de Lucas, Jesus já está cumprindo seu ministério. E como eu disse, na visão de Lucas, ele já está dizendo, olha, o que ele leu lá atrás era uma verdade, estava se cumprindo. Então veja aí no verso 14. Então, pela virtude do Espírito, o que é que ele faz? Ele voltou para a Galileia, e ele volta para a Galileia, e diz a Bíblia, sua fama correu por todas as terras em derredor. Na visão que Lucas nos traz, nós temos aqui, só para você se situar melhor na sua compreensão bíblica, porque existe toda uma questão, né, ligada à ordem cronológica dos fatos, mas eu quero deixar aqui, medite ou leia depois comparando esse texto com Mateus capítulo 4, versículo de número 17 ao verso de número 23, tá bom? Verso 17, verso 23 e diante também. Leia depois que você vai entender bem que Lucas está dentro disso aqui. Agora, ele diz que Jesus volta para Galileia. Voltar para Galileia para Jesus não é algo incomum. Porque, como eu disse, essa movimentação desde a infância de Jesus é feita por Maria, por José e ele. Porque eles sobem ou eles seguem para a direção da Judéia. Depois voltam de lá. Há um momento que ele está exercendo o ministério dele, como diz João capítulo 4, que ele passa por Samaria. Mas, na sua volta, seu destino, como diz João no capítulo de número 4, verso 1, 2 e 3, principalmente o verso 3, é sempre voltando para Galileia. Então, voltar para Galileia para ele é algo comum, ainda que eu sei que a Galileia ela é o lugar de gente que era considerada rejeitada. Voltar para Galileia era comum, ainda que eu sei que a palavra Galileia significa circuito, e a Galileia, ela em si, ela contém um número grande, um número um tanto expressivo de cidades que foram totalmente rejeitadas nos dias de Salomão. Eu já expliquei isso para vocês aqui, né? Porque quando Salomão construiu o templo, ele chamou alguém que cooperou com ele, que era o rei de Tiro, e deu a ele um documento, eu penso, dizendo a ele, olha, a partir de agora tem uma região aqui com muita terra, com um bom território. E isto vai ser de bênção para a sua vida. Tome aqui, é seu. E a Bíblia diz que o Irão, o rei de Tiro, ele foi por ali, por aquelas terras, e ele não gostou do que viu. E ali tinha, naquele período, umas 20 cidades. E ele volta para Salomão e diz, que negócio é aquele que tu me oferecesse? Aquilo não vale nada. E desprezou a Galileia. E ao desprezar a Galileia, ele perdeu muito. Porque a Galileia, no decorrer da história, ela passou a ser alvo de profecias. Em Isaías, no capítulo 9,
terra rejeitada pelo rei de Tiro, ela recebeu uma profecia, uma promessa, de que ela em si, na direção dela em si, viria uma grande luz. Os tempos passaram e Jesus, com 30 anos de idade, ele se torna esse pregador da Galileia. Mas antes de ser o pregador da Galileia, ele também é o carpinteiro da Galileia. Ele é o menino da Galileia. Ele é o adolescente da Galileia. E quando eu estou dizendo isso aqui, eu estou dizendo que ele é aquele que, da terra da Galileia, é o que se identifica com os rejeitados e com a rejeição. Sofrida por quem está na Galileia. Porque as pessoas da Galileia eram consideradas como pessoas de uma crença politeísta. E na Judéia, o olhar que se tinha para estes era um olhar realmente de rejeição. Aí Jesus desce da Judéia para a Galileia. João, no capítulo de número 7, verso de número 1 e 2, diz que Jesus decidiu não andar mais pelo território da Judéia, e sim pela Galileia. No Evangelho de João, no capítulo de número 4, a Bíblia diz que em um momento que Jesus chegou à Galileia, a Bíblia diz que eles receberam Jesus com alegria. Lucas, no capítulo de número 8, diz que Jesus, por exemplo, a partir do verso 22 e 26, Jesus foi à região de Decápolis, o conjunto das 10 cidades, e foi rejeitado ali depois de libertar o gadareno e foi convidado a voltar para Galileia. E ele volta, e a Bíblia diz que os que estavam ali na beira do lago o receberam com muita alegria. Porque a Galileia em si, ela foi marcada por algo que um grupo de pessoas foi testemunha. E o que foi, pastor? O que está registrado em João capítulo de número 2, a transformação da água em vinho. Haviam galileus que foram para aquele casamento, que viram, que souberam, que tomaram conhecimento, que estavam ali e viram o que Jesus havia feito. E esses um dia desejaram que Jesus um dia fosse pisar na Galileia deles. Mas eles não imaginavam que o Jesus que eles estavam vendo pregar com tanta autoridade ou fazer milagres com tanta autoridade já tinha sido menino no território deles. Já estava crescendo no território dele faz tempo. Só não havia chegado o tempo dele começar a cumprir sua vocação, sua missão, seu ministério. E é aqui que eu estou falando com você. Porque às vezes Jesus está pisando no nosso chão e a gente não está vendo. Às vezes Jesus está pisando no mesmo território com a gente. Ele já vem desde menino com a gente. E a gente não percebe, não enxerga, não vê, não discerne. Até que chega uma hora que ele decide manifestar-se. E por que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo que eles não sabiam? Por que eu estou dizendo que eles não sabiam? Porque João capítulo de número 4 diz que eles receberam Jesus e creram porque eles haviam visto o que ele fez no casamento. Não há nenhuma memória para trás do convívio com esse menino. Jesus está no território e a gente não percebe. Jesus anda no lugar que a gente anda e a gente não percebe. Jesus fala no lugar que a gente fala e a gente não percebe. Jesus se move no lugar que a gente se move e a gente não percebe. Jesus está no lugar que a gente está e a gente não percebe que ele está. E por que não percebemos? Nós acabamos lidando com muitas questões ligadas à pessoa de Jesus. Porque nós ficamos perguntando, por que a gente nasceu nessa terra de gente rejeitada? Por que a gente nasceu marcado
marcados por essa visão das pessoas ao nosso respeito? Por que a gente teve que crescer justamente nesse território marcado por esses estereotipos estabelecidos pelas pessoas? Por que a gente cresceu sendo alvo dessa rejeição? Por quê? Porque essas questões nossas, elas estão presentes continuamente na nossa existência e na nossa vida, e a gente precisa entender que tudo isso que a gente apresenta como interrogação, ligado à aparência, ligado ao jeito de ser, ligado ao nosso temperamento, ligado ao território onde fomos gerados, enfim, tudo isso que a gente apresenta como questionamento é porque a gente nunca percebeu que Jesus, como menino, pisou no mesmo território que a gente, que Jesus, como adolescente, cresceu no mesmo território que a gente nunca ouviu, nunca o percebeu. Aos 12 anos ele já estava ali. Aos 12 anos ele proferiu palavras. Aos 12 anos ele fez anúncios. Aos 12 anos ele disse que era chegado o tempo. Mas a gente nunca percebeu e nunca viu. Nunca tentou. E aí chega um momento, chega um tempo que ele tem 30 anos, Deus brada dos céus e o move a partir dos céus, para que ele vá até João Batista, seja batizado nas águas, o céu vem abrir, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba e uma voz brade dos céus dizendo: este é o meu filho que eu tenho prazer. É levado dali para o deserto, e Lucas conta isso no capítulo 4. É tentado e vence tudo. Mateus 4,12 diz que ele toma ciência, conhecimento de que João Batista havia sido preso, e ele entende que era a hora dele cumprir o ministério, porque João veio para preparar o seu caminho, e agora ele vai cumprir o ministério dele, a começar por onde? Mateus 4, verso 12 diz que ele vai para a região da Galileia. Diz a Bíblia que ele pisa em Nazaré, pisa em Cafarnaum, pisa em Caná da Galileia, a região das colinas. E por que ele está pisando nesse território? Porque ele sabe que naquele território há muita gente com questionamentos pela rejeição que sofre. E não é uma rejeição sofrida por ele, por essas pessoas apenas. Jesus vai ser alvo delas. E aqui no texto que eu li, entre outras coisas que eu quero compartilhar com você, a princípio, deixa-me dizer algo. As pessoas que sofrem a rejeição, elas tendem a rejeitar. Porque, a princípio, quem está rejeitando Jesus aqui, segundo o texto, é o povo de Nazaré. A terra que ele habitou, a terra que ele desenvolveu, a terra que ele cresceu, começa a rejeitar. A mesma rejeição da qual eles eram alvo por parte de quem estava na Judeia, eles transferem na direção de Jesus. E é por isso que eu penso que isto está aqui, para Jesus nos ensinar como é que a gente vence a força da rejeição. Principalmente quando nós somos alvo de uma rejeição por gente que também foi rejeitada. Eu gosto das expressões desse texto, porque a princípio o texto já começa dizendo para mim que Jesus voltou para Galileia pela virtude do Espírito. Não há possibilidade alguma em que eu, você, nós, cada um de nós, venhamos a vencer o que quer que a gente precise vencer, sem a virtude do Espírito Santo.
A gente não volta para uma terra de rejeição para lidar com as memórias e com todas as coisas vividas ali, sem que a gente esteja impulsionado, movido e direcionado pelo Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus, não existe ferida que possa ser tratada. Não existe dor que cesse, não existe lágrima que cesse, não existe agonia, nem angústia, nem abatimento que venha a perder a força. Por isso Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar para que Ele envie outro Consolador. E Ele, Jesus disse, estará convosco para sempre. E se Jesus considerava importante que o Espírito Santo estivesse conosco para sempre, é porque Ele sabia que nós lidaríamos com muita coisa nessa terra. E ao lidarmos com elas, só o poder do Espírito Santo e a virtude dele poderia cooperar conosco para que a gente vencesse. Escute o que eu estou lhe dizendo. Todas as vezes que sentir, perceber, detectar que você está sucumbindo, se sentindo abatido, abalado, abalada por alguma situação, principalmente de rejeição vivida na sua vida. Se você perceber que isso tem deixado marcas, se você perceber que isso tem causado em você situações e dores das mais diversas, ouça o que eu estou lhe dizendo. Fale com o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele não vai te mover para outro território. Ele vai te mover para o mesmo território marcado pela rejeição, só que debaixo da sua virtude. Porque o que o Espírito Santo está fazendo em Jesus aqui é revelar que ele gera coragem no coração de quem deixa-se ser movido por ele. Coragem para voltar, coragem para encarar, coragem para viver o desafio, coragem para enfrentar as coisas que tem que enfrentar sem medo, sabendo que o Senhor está com ele e sabendo que o Senhor é capaz de ajudá-lo, auxiliá-lo e cooperar com ele em todas as questões da sua existência e do seu coração. O Espírito Santo está deixando claro aqui que somente Ele pode fazer você voltar a olhar para todas aquelas situações que em outrora causaram ao seu coração algum tipo de dor, sem sentir essas dores pulsando como se estivessem vivas ainda na sua vida. Por quê? Porque Ele não te leva para Galiléia de novo para você sofrer as mesmas coisas que sofreu. Ele te leva para você ver que em cada movimento que Ele fez com você no caminho, você já veio superando o que tem que superar, de modo que você pode pisar onde pisar, entrar onde entrar, estar onde estiver. E você verá que você passou por cima de tudo aquilo que te marcou e te machucou. Segundo, o texto diz, observe por favor, no verso de número 15, que ao voltar para Galiléia, Jesus ensinava nas suas sinagogas. E olha o que diz o texto, por todos era louvado. Por quê? Porque o que do Espírito Santo operava sobre Jesus, ele não reteve. No território preste atenção, no território da rejeição, ele decidiu ser um canal, um veículo, para fluir da mesma graça que o tomou, o dominou. E claro que quando eu estou falando isso aqui, eu estou falando do Jesus homem. Do Jesus homem, então. Porque ele vive isso até a sua crucificação. E sendo ele o Jesus homem, sabe o que é que ele faz? Ele se permite, de uma forma muito linda e de uma forma muito preciosa,
ele se permite ser um canal. Porque ele sabe que ele está na terra dos rejeitados. Ele sabe que quem está na Galileia conhece o que é rejeição e ele não se deixa segurar aquilo que ele recebeu e aquilo que ele está experimentando, sem que no ambiente onde ele está e onde ele entra, ele faça com que outros sejam erguidos e levantados. E é por isso que você está na terra que está, no lugar que está, com as pessoas que você está. Porque você tem recebido uma porção que tem te feito superar desafios. Mas o que você tem vivido não é para você pensar em você mesmo apenas. Porque tudo que Deus tem feito em você, Deus tem pensado em você como um cano por onde passa a sua água. A gente precisando se banhar. E o problema é que a água chega na gente, mas a gente deixou que a torneira fechasse. E a gente não permite fluir para outros. Mas onde nós estamos plantados, o desejo de Deus é fazer com que em mim e em você, o que do Espírito Santo recebemos, isto flua como alegria e graça para outros. A Bíblia diz que as pessoas o honravam, porque não há relação sem honra. Quando aquele que está sendo honrado manifesta que quer o bem daqueles que estão ao seu redor. Porque nunca faltará mãos estendidas na direção de homens e mulheres que são sinceros naquilo que eles fazem para o Senhor e comunicam do seu coração essa sinceridade para com as pessoas e mostram a elas que se importa com elas. Não é só porque gentileza gera gentileza. Não é só porque a semente plantada é a semente colhida que se colhe. É porque as pessoas, elas sempre terão o prazer de honrar aqueles que querem que elas saiam e triunfem sobre aquilo que ele triunfou. Você tem se identificado com as dores de alguém? Porque a gente se identifica porque passou ou passa ou está passando. E a gente se identifica porque a gente, movido pelo Espírito Santo, é cheio de compaixão e misericórdia e a gente não se sente bem de forma alguma em ver o outro sofrer. Já tem gente que olha o sofrimento dos outros sem sentir nem nada. Mas se você é crente, tem o Espírito Santo na vida, você olha para o outro e diz, meu Deus, como eu quero ajudar, como eu quero cooperar, como eu quero ser útil, como eu quero somar, como eu quero fazer, Senhor. Para que essa pessoa também flua, cresça, viva, respire, como eu com a minha casa estou respirando. Jesus é honrado por eles porque a Bíblia diz que ele ensinava eles. O que ele está ensinando? O que ele disse que estava se cumprindo nele quando na sinagoga leu o rolo do livro do profeta Isaías. Que ele foi ungido, que o Espírito do Senhor estava sobre ele para proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, restauração aos contritos e quebrantados de coração. E na medida que ele está compartilhando graça, libertação, vida, esperança ao coração das pessoas, elas respondem a isso. Por quê? Porque o ensino tira você do lugar que você está. Esse discipulado, esse ensino diário, ele tira a sua mente, o seu coração do lugar que você está. Porque se você vivia e convivia com aquilo que te deprime ou deprimia, a palavra como martelo que esmiuça a penha ou a pedra, ou a rocha,
ela vai fazendo com que tudo que se instalou e se ergueu como coluna sobre a sua existência, isso venha perder a força e minguar de uma forma extraordinária. Agora, para isso, há uma necessidade de se abrir o coração, de se ter fome, de ser ensinado, de ser discipulado, de ser instruído, porque na medida que você vai recebendo a porção da palavra, todas as barreiras, as resistências, todas as feridas e tudo mais vai perdendo a força de sobre as nossas vidas. Jesus ensinava e eles o honravam. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui. Olhe para o texto, por favor, em Lucas capítulo 4, o verso de número 16. Preste atenção nisso. E chegando a Nazaré. Aí olha que expressão interessante. Onde fora criado. Na terra onde ele foi crescendo. E as pessoas não sabiam. Era a terra da rejeição e dos rejeitados. E os rejeitados, Deus nunca olhou para a gente. Deus nunca atentou para a gente. Deus não considera a gente. Como é que Deus considera a gente se Ele permitiu a gente passar por todas essas vergonhas, humilhações, tormentos, dores ao longo dessa vida? A gente não tem espaço, a gente isso, a gente aquilo. E não sabia que Jesus já estava com um menino no chão, no território lá. Jesus já estava com uma adolescente também lá. E como eu disse, a gente convive com ele no território e não sabe que ele está. Até que Deus marca o dia dele se revelar. Aí diz a Bíblia que ele chegou a esse lugar onde ele fora criado. E onde estavam rejeitados. E os rejeitados não sabiam que o amor de Deus tinha sido tão grande que fez Jesus crescer ali, habitar ali. Você sabe o que é isso? Você está andando no território onde Jesus cresceu e convivendo ali. A Bíblia diz que ele entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Aí eu cito o texto novamente. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos, conceder a restauração de vista ou da vista aos cegos, pôs em liberdade os oprimidos e se pôs a anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é que Jesus faz? Continua o que ele vem fazendo em outras sinagogas em Nazaré. Ele continua anunciando liberdade, graça e restauração. Só que quando ele está fazendo isso é muito bom de ler, porque a Bíblia diz: voltou para Galiléia. Ensinava nas suas sinagogas, que haviam espalhadas. Só que agora o Jesus, presta atenção nisso, que ensinava nas sinagogas, ele vem para Nazaré para ensinar também. Aí a Bíblia faz questão de dizer: no lugar onde ele fora criado. É muito importante levar isso aqui para frente e guardar no nosso coração. Porque Jesus poderia dizer: eu vou pregar, vou ensinar, vou compartilhar, vou levar vida para Galiléia. Mas as sinagogas estão espalhadas fora de Nazaré. Aqui em Nazaré, eu não grito, eu não ministro, eu não anuncio restauração, libertação e vida. Ele podia privar Nazaré de receber o que as outras sinagogas estavam recebendo quando ele entrava lá. Mas isso é muito tremendo. Porque Jesus manifesta, presta atenção nisso, gratidão. Até mesmo para com aqueles que
são rejeitados. Porque se tem uma coisa que os rejeitados aprenderam a fazer, foi a suportar a rejeição todo dia e continuar a vida. Agora Jesus, como um menino crescendo nesse ambiente, sabendo que ele viveria rejeição, humilhações, vergonhas, onde é que ele está começando a desenvolver essa resistência? Justamente no lugar onde ele está sendo criado, onde os rejeitados estão. Quando ele entende que a palavra de restauração está viva na sua boca, ele vai para o lugar onde ele cresceu e aprendeu a resistir a tanta coisa. E ele leva boas novas para aquelas pessoas. E isso aqui nos revela duas coisas. Primeiro, a gratidão de Jesus. Foi aqui que eu fui gerado e aqui eu volto para manifestar a minha gratidão de ter crescido entre vocês. Se ele dissesse aos galileus, vocês são fortes, ele não estava mentindo, porque ele cresceu percebendo que os galileus, apesar de todo o olhar dos da Judéia, eles continuavam a vida deles indo em frente, sem parar de lutar. Então ele olha para aquilo e diz, eu cresci vendo isso, eu cresci desenvolvendo isso, eu cresci aprendendo isso. E a partir daqui o que ele faz? Ele volta para ali e diz o texto, onde fora criado, ele pregava, ele ensinava. Há tanta gente que diria, é mais fácil para mim ir para qualquer outro lugar do que voltar para onde eu fui criado. Jesus não, Jesus volta e diz, se eu cresci, desenvolvi, se eu cheguei, se eu estou, eu volto para devolver da graça que me alcançou e que me atingiu e que se revelou em mim e que se manifesta através de mim. Uma segunda coisa, além da gratidão, que eu identifico, é que Jesus está deixando claro que apesar de ser um privilégio ouvi-lo, no reino, a mesma medida para as sinagogas de fora é a medida que Jesus tem para a sinagoga de dentro de Nazaré. Ele não deixou nem deixará de forma alguma que quem quer que seja, ao viver a sua caminhada e a sua trajetória, dê uma olhada e diga, ele privilegiou A, B, C, D, E, mas comigo não. As coisas de Deus em você, as coisas de Deus com você, as coisas de Deus a partir de você são diferentes. Mas a mesma porção, o mesmo amor, a mesma graça das sinagogas expandidas ou em expansão é a graça da sinagoga do território que todo mundo olha e diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E alguém poderia gritar, tem, viu? Vá ouvir quem está pregando lá. Você também é privilegiado. Você também é marcado pela graça. Você também foi alcançado pelo amor. Você também tem sido alcançado pela virtude do poder do Espírito Santo. Você também tem sido alcançado pela salvação de Deus em Cristo Jesus revelada para a sua vida. Então agradeça e celebre-o, porque Ele não deixou essa porção para os da outra América, para Jerusalém apenas, mas alcançou você com vida e esperança e graça. Por último, deixe-me destacar isso aqui. No mesmo capítulo 4, a Bíblia diz no verso 20, fechando o livro, devolveu ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga, preste atenção nisso, estavam fitos nele. Então começou a dizer, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos.
E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da boca e diziam assim. E quem dizia aqui é um detalhe. Era os da Galileia. Eles diziam assim: não é este o filho de José? Por quê? Porque na medida que eles ouviam Jesus, eles diziam: que mensagem ele pregou, que ensino, que autoridade, que graça esse jovem tem. Que coisa grandiosa esse jovem recebeu. Que coisa extraordinária esse jovem recebeu da parte de Deus.